Meus amores, tudo bem? Vamos agora começar as nossas revisões. Amanhã começa a semana de prova, né? Hoje é terça-feira, nós temos a revisão de geografia, tá? E amanhã vocês começam a fazer as provas na plataforma. Pessoal, preste bem atenção. Faça a prova de vocês com tranquilidade, tá? Se vocês quiserem, tire um print das perguntas, responda em uma folha e depois só passe a limpo lá para a plataforma para que não trave, para que não fique saindo. Infelizmente, a gente teve que se adaptar à plataforma para fazer essas atividades, porque assim, a nossa cidade, vocês sabem o que estão acontecendo aí, os casos estão aumentando. Eu mesmo fui uma das professoras que falei que eu não ia para a porta da escola fazer o drive-thru para entregar provas, porque eu acho muito arriscado. Para mim, principalmente para vocês, esse contato, por mais que a gente fica, né, de longe entregando as provas, mas tem aluno que gosta de abraçar, que gosta de estar perto, a gente tem que evitar o máximo possível. A gente nunca sabe quem é que está contaminado, a gente nunca sabe quem está com a doença. Então, é melhor que vocês façam a prova de vocês, tranquilos, em casa, sem precisar estar saindo para estar pegando prova. Às vezes falta uma prova, às vezes dá errado alguma coisa, tem que ir lá na escola de novo. Então, se a ordem é não sair de casa, nós vamos tentar fazer isso. Por isso que nós vamos fazer as provas pela plataforma. O que eu quero alertar vocês é o seguinte: eu vou estar fazendo a revisão, vocês vão estar com a prova. E eu vou lembrar bastante para as pessoas que demoram de entrar na plataforma para assistir ou fazer prova. 5h30 eu estou retirando a prova do sistema. Ou seja, você tem total liberdade de responder a sua prova até 5h30. Por que isso, tia Paty? Porque na escola seria assim. Na escola você só teria... Vocês lembram que a gente já estava treinando 1 hora de prova? Porque no 6º ano, ano que vem, vocês não vão ter a tarde toda, vocês não vão ter 2, 3, 4 horas para responder uma prova. Vai ter dia no 6º ano que vocês vão ter 2 provas em um dia só. E cada professor só tem 50 minutos. Então, você só faz a prova nos 50 minutos. Tá? Então, não existe isso de, deixa a prova lá para fazer a noite toda, ou então é pouco tempo. Não é pouco tempo, não. Eu vou estar liberando a prova 1 hora da tarde, para que vocês façam até 5h30, tá? A revisão, estude a revisão pela manhã. Eu vou estar liberando a revisão, estuda a revisão todinha de manhã, estuda o livro, não consulte, não tem necessidade de consultar. As aulas estão aí, são bem explicadas. Toda aula de Zoom eu tô perguntando se vocês têm dificuldade, quem não tem. Alguém me procura no privado, eu tiro as dificuldades. Mas a prova, 5h30, ela vai ser retirada do sistema. Então, cuidado aí. Quem gosta de fazer um passeio na roça, quem gosta de estar na rua, brincando um pouquinho. Essa semana é uma semana mais delicada. É uma semana que vocês têm que se dedicar a fazer as provas, porque 5h30 eu vou retirar a prova do sistema, tá bom? A prova de geografia é uma prova que vai estar bem leve, um assunto bem gostoso de trabalhar. Tá falando o quê, ó? Abre o livro de vocês na página 94. Comércio e consumo nas cidades, né? Vocês sabem que o grande consumo da cidade é o quê? É o comércio. As lojas, os supermercados e outros grandes centros de variedades que existem na cidade, nós podemos encontrar todos os tipos de produtos, tá? Que atende o quê? Diferentes tipos e gastos e gostos diferentes entre as pessoas e o desejo do consumo, né? Daquele consumidor que precisa daquelas coisas. Então, assim, nós temos múltiplos supermercados, nós temos mini supermercados, nós temos supermercados grandes, nós temos aqui na cidade o Atacarejo, que é um supermercado que vende tanto atacado como no varejo. Nós temos fora da cidade, em Conquista, nós temos o Hiper Bom Preço, nós temos o G Barbosa, nós temos o Atacadão, né? Que são supermercados maiores e que atende a necessidade do consumidor, tá? Aí tem a historinha da venda de São Romeu. Depois, na página 96, vem falando, né, sobre a questão de balanças acopladas, as caixas registradas. Eu vou passar um vídeo aí que eu achei o mesmo conteúdo, e aí ela mostra o tipo de balança que era antigamente, os tipos de produtos que antigamente, os tipos de produtos que são agora. Tem um vídeo bem interessante que eu vou acrescentar aí também para vocês assistirem.
Na página 97 fala sobre o que? Os hipermercados. O que são os hipermercados, tia Paty? São os estabelecimentos de grande porte que combina a característica comercial de supermercados e lojas e departamentos. Vamos dizer aí que o hipermercado, o Bom Preço, Hiper Bom Preço, lá em Conquista, tá? Ele é um hipermercado que ele acaba trazendo grandes mercadorias para o consumidor. Tanto a questão de comidas, dos alimentos, como os eletrodomésticos, tudo que você imaginar você encontra no Hiper Bom Preço. É um tipo de hipermercado, né? E devido à procura dos produtos variados, por isso que esses mercados acabam ficando também, ficando com grande variedade de produtos para o quê? Para atender a necessidade do consumidor. Na página 98 vem falando sobre o quê? Ó? Divulgar para vender. O que divulga para vender? É a propaganda. A propaganda é a alma do negócio, né? Então, quando você entra no supermercado, você sempre vê algo que te chama a atenção. Eu até brinquei lá na aula do Zoom, lá no atacarejo, o que tem no caixa que chama a atenção às crianças? Doces, né? No caixa tem vários doces. É o quê? É algo que chama a atenção das crianças, tá? E o que chama a atenção do consumidor, que somos nós, é o que? A propaganda. É um desconto, olha, o leite hoje está na promoção de tal valor. Então, existe essa questão de descontos, de destaques de produtos, e isso acontece o quê? Através da propaganda. Na página 100 fala dicas para ir ao mercado, né? Que eu creio que vocês já tenham lido essas dicas todas de como ir ao mercado. A gente costuma fazer o quê? Uma lista para poder a gente ir ao mercado e comprar o necessário, mas nunca funciona não, viu? A gente sempre passa da lista, não tem jeito, né? Na página 101 vem falando da propaganda, né? Quais são os meios de comunicação aí que costumam chamar a atenção da propaganda? Propaganda na televisão é o que a gente mais tem contato, né? Outdoor, tem as propagandas, o rádio, a internet, carro de som na nossa cidade mesmo sempre poder tá anunciando aí as ofertas dos mercados. Então, tudo isso são o quê? Meios, vínculos, meios de comunicação para o quê? Para demonstrar a propaganda para os consumidores, tá certo? Na página 102 vem falando que o consumidor é o alvo, o consumidor é quem? Somos nós, né? Tanto o comércio presencial quanto o eletrônico, ocorre uma forte comunicação entre o fabricante, o vendedor e o consumidor. E a propaganda atua como a intermediária nessa negociação. A propaganda faz o quê, né? A propaganda traz algo do comércio, tá? Vem através do meio de comunicação demonstrar isso, o consumidor, que somos nós, acaba assim, chamando a nossa atenção e a gente vai lá e compra, né? A maioria das vezes é assim, né? Então é sempre isso. Na página 102 tá assim, qual é a imagem transmitida pela imagem a seguir? É o quê? O consumidor, que é o rapaz que tá aí com a sacola, que é o foco, né? E o quê? Os fabricantes, os comerciantes, né, tem a indústria, né, que visa o quê? O desenvolvimento para garantir aí a qualidade do melhor preço dos produtos para o consumidor. Então, tem a indústria dá o desconto através da mídia, tá? A mídia vai através do comércio e vende e nós, os consumidores, compramos, tá certo? Com base na imagem anterior, assinar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra D. A propaganda faz muitas diferenças na venda de uma mercadoria, e faz. Se a pessoa fizer uma boa propaganda, ela vai chamar a atenção de nós, consumidores, e nós vamos lá comprar, não tem jeito. Selecione um produto que você use com seus familiares e tenha adquirido por influência de uma propaganda e responda a seguir. É pessoal, tá? Cada um tem o seu produto preferido, na sua casa aí é diferenciado, tá? Na página 103 fala sobre dinheiro e economia, né? Nós temos que o quê? Gastar, mas sermos econômicos.
As formas de pagamento, assim como as outras que passam a ser utilizadas posteriormente, continuam válidas em nosso dia a dia. Então, ó, o uso de administração do dinheiro destinado ao pagamento dos produtos e dos serviços de que nós necessitamos compõe aspecto econômico. O que é o aspecto econômico? É a administração desse dinheiro. É como você vai administrar esse dinheiro, tá? A palavra economia quer dizer o que? Administrar. E é usada para fazer a referência o quê? A administração dos negócios. É você administrar o negócio. Pessoas, familiares, empresariais e de atividades comerciais que acontecem internacionalmente. No Brasil, esse conceito está relacionado tanto à maneira como lidamos com os negócios, como à dinâmica de características de grandes negócios mundiais, né? Por sua vez, o verbo economizar, cujo significado é fazer o uso do dinheiro com moderação, ou seja, poupar ou acumular recursos financeiros, pode também expressar o sentido de administrar economicamente de modo que não falte dinheiro nenhum. Então, quando você economiza, você está o quê? Você está poupando para que não venha faltar dinheiro futuramente, né? O que é bem difícil, mas que as pessoas estão aprendendo a fazer. Na página 104 tá assim, ó. Considerando os significados da palavra economizar, assinale um X nas afirmações corretas. Então, letra A. A única definição correta de economia está relacionada à administração dos negócios. Errado. Letra B. Tanto as empresas grandes quanto as pequenas tratam de economia. Verdadeiro. A economia no sentido de poupar, isto é, de usar o dinheiro com moderação, é relevante para a aplicação adequada do orçamento familiar. Verdadeiro. E a economia doméstica, ou familiar, ou empresarial, constituem aspectos totalmente opostos. Errado. Aí vem falando sobre a origem dos meios de compra dos bancos, né? Que a gente pode comprar no dinheiro, que a gente pode ter um desconto à vista, no cheque, no cartão de crédito e pode ir nos bancos, né? Fazer aí empréstimos, né? São as origens da forma de compras, né? Na página 105, responda as questões. Qual a forma de pagamento que seus familiares costumam utilizar? É pessoal, né? Alguns usam cartão, alguns usam mais dinheiro, né? Alguns usam cheque, então é pessoal isso aí. Você já trocou algum produto por outro? Quais benefícios foram obtidos? É pessoal, né? Com a ajuda de seus familiares, relacione os principais serviços prestados por um banco, tá? Aí você vai poder colocar aí o que o banco ajuda, o que os seus familiares acham que o banco pode ajudar. O banco pode ajudar em empréstimo, em ter a casa própria, enfim. Veja com seu familiar aí o que você acha que o banco pode ajudar para você, tá? Podemos comprar tudo o que queremos? Acho que não, né? Aqui falando sobre o fato de haver várias formas de pagar pelo que adquirimos não significa que podemos comprar tudo aquilo que queremos. Às vezes a gente quer comprar tudo que a gente vê e às vezes não é necessário. Então, a gente não precisa comprar tudo que a gente quer. Aqui em casa eu sempre falo com as crianças assim, ó, a gente compra o que é necessário. Porque vê um brinquedo, eu quero isso. Vê uma boneca, eu quero essa boneca. Não. Se já tem brinquedos, né? Vamos comprar o que é necessário. Então, assim, vamos deixar para uma data ou outra a gente dar um presente. Não que a gente não vai dar, mas vamos deixar mais para as datas. Mas se toda vez a gente ir no comércio, a gente ir na rua, a gente ir em Conquista ou no shopping e a criança querer um brinquedo, não é necessário. A gente não precisa todas as vezes comprar coisas desnecessárias, né? Porque a gente pode estar poupando para o quê? Uma doença futuramente, remédios. Eu falo criança porque eu sou mãe também, né? Então, a gente pensa o quê? Vocês adoecem sempre, a gente precisa sempre ter uma reserva para quê? Para estar comprando remédio, para estar comprando fruta, alimentação. Então, às vezes, existem gastos desnecessários, tá? E nós temos falando também sobre a indústria e o trabalho na cidade, né? Que é uma história que vem falando aí, né? De como se diz o Brasil, o processo de industrialização ocorreu tarde demais, mas que teve uma relação com outros países, né? Como, por exemplo, com os europeus.
E ao longo do tempo, as indústrias que precisavam solucionar as questões do desemprego tornaram-se problema ainda maior. Aí tem essa história a seguir, que eu acho que vocês fizeram a leitura. E vamos corrigir a página 108, né? Qual é a semelhança entre 3 cenas apresentadas na página anterior? As 3 primeiras cenas é o quê? A inserção das máquinas em diferentes contextos do trabalho industrial aí, ó. A máquina, né? Foi a inserção dessas máquinas, a introdução dessas máquinas em diferentes contextos históricos, tá certo? O fato de as histórias ocorrerem em lugares e períodos diferentes alterou a situação? Não, não alterou. O problema descrito nessa história ainda existe? Em caso positivo, quais os fatores que contribuem? Existe sim, né? Existe. E quais são esses fatores que contribuem? Ó, o processo tecnológico contribui muito para isso. As estratégias, né, de lucros das indústrias, a redução dos custos dos funcionários, a falta de qualificação dos profissionais que trabalham nessas indústrias também, né? Isso tudo são fatores que ajudam que são fatores, no caso, positivos, né? Que contribuem para que ocorram esses tipos de situação nas indústrias. Aí vem o quadro que, considerando as 3 situações mencionadas, completa a tabela a seguir. Na década de 1930, quais eram os aspectos positivos? Ó, o aumento de números de trabalhadores em indústrias localizadas nas grandes cidades, tá? Qual é o aspecto negativo? A saída dos trabalhadores de suas cidades, deixando a própria família para muitas vezes submeter-se às condições precárias da vida na cidade grande. Na década de 1970, já foi aumentando o quê? O uso das máquinas agrícolas, aumentando a produção rural e o abastecimento urbano. Em 1970 as coisas foram melhorando, né? Veio o uso das máquinas agrícolas, veio o aumento da produção rural, então começou a dar uma melhorada aí, foi um aspecto positivo. Mas qual foi o aspecto negativo? O desemprego, o êxodo rural e a superlotação nas cidades, né? Que aí as pessoas começaram a correr para a cidade para trabalhar, as cidades superlotaram e aí foi um pouco de aspecto negativo aí. E na década hoje, né, de 2000, qual é o ponto positivo? Quais são os pontos positivos? Nós temos aí a inserção das máquinas, nós temos os robôs no contexto industrial, que agora tem robô para tudo quanto é lado, né? Nós temos o aumento da produção e o aumento do faturamento também. Tem um faturamento maior. As indústrias, elas são tem mais tecnologia, né? Tem mais trabalhadores com mais destaque, mais desempenhados. Qual é o aspecto positivo? Desemprego. Consequentemente, o aumento da violência na criminalidade. Por que o desemprego? Porque hoje em dia o povo está colocando até robô para poder estar trabalhando, para substituir um funcionário, né? Então há muitos desempregos. Por quê? Tem a época da tecnologia, o computador, tem muita coisa que a internet faz, que antes era o próprio ser humano que fazia, né? Então acontece muito isso hoje. O assunto tá bem leve, tá bem gostoso. Fala muito sobre mercado, propaganda, a questão da economia, tá? Vai ser uma prova bem legal, bem fácil, tá? E eu espero que vocês estudem, assistam o vídeo, estudem no livro. Eu vou acrescentar mais um vídeo aí falando também sobre essa questão, um pouco do conteúdo aí de geografia para vocês, tá bom? Boa prova!